Afinal, como funcionam os itens de segurança que protegem os pilotos na Fórmula 1? São diversos itens que protegem os pilotos durante as corridas de Fórmula 1. E vamos começar falando sobre as luvas. Elas proporcionam conforto ao piloto ao manusear o volante, mas as suas utilidades vão além. Elas são anti-chamas e protegem os pilotos em caso de incêndios ou explosões. Normalmente, os itens de segurança da Fórmula 1 passam por adaptações após os acidentes para garantir ainda mais segurança aos pilotos. E o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020 foi um deles. Já que as mãos do piloto foram queimadas, as luvas passam por uma fase de teste para serem ainda mais seguras. De acordo com a FIA, o novo protótipo diminui ainda mais a transmissão de calor em relação ao material usado atualmente. Isso quer dizer que o novo material permite um tempo maior de exposição da luva às chamas. Esse protótipo ainda está sendo desenvolvido para que o material seja mais resistente, mas ao mesmo tempo não afete o toque e a dirigibilidade dos pilotos. Quando a Fórmula 1 foi criada, os itens de proteção eram bem menos compatíveis com os riscos da modalidade. O uso de macacão e de luvas, por exemplo, não era obrigatório. Na década de 50 foram 15 mortes na modalidade, sendo 2 por incêndios. Em 1975, o macacão resistente ao fogo passou a ser obrigatório na Fórmula 1. E a partir dali a tecnologia no item de proteção passou a ser aperfeiçoada. Atualmente a peça é feita de um tecido chamado Nomex, que vem da fibra de aramida. O macacão não pode pesar mais de 1,2 kg. Esse material aguenta um calor de 427 graus e deve proteger o piloto por pelo menos 12 segundos no fogo. Esse material também é utilizado no uniforme de bombeiros. A balaclava é como se fosse uma extensão do macacão que protege a cabeça, o pescoço e a face dos pilotos. Ela é branca e é utilizada embaixo do capacete dos pilotos. Ela é anti-chamas, não derrete e ajuda a absorver o suor dos pilotos. A balaclava é feita com 2 compostos super resistentes, o Nomex e o Kevlar. Assim como o macacão, a balaclava resiste a 427 graus por até 15 segundos. Além de ser um item de segurança, a balaclava também ajuda a manter os fones e os microfones dos pilotos no lugar correto. A ideia do uso desse item de segurança ocorreu após o acidente de Niki Lauda em 1976 no GP da Alemanha. Na ocasião, o piloto teve graves queimaduras no rosto e o dispositivo não era obrigatório. Nos primeiros anos da modalidade, nas décadas de 50 e 60, os pilotos utilizavam toucas de couro no lugar de capacete. O dispositivo protegia apenas a parte de cima da cabeça e eram utilizados óculos para proteger os olhos. O capacete, como conhecemos hoje, foi utilizado pela primeira vez no GP da Alemanha de 1968. O piloto da McLaren, Gurney, foi o primeiro a utilizar o dispositivo. Ele disse que sofria com as pedras que iam em direção ao seu rosto. O primeiro capacete foi inspirado nos dispositivos que motociclistas utilizavam nos circuitos de terra nos Estados Unidos. E assim como tudo na Fórmula 1, nos primeiros momentos o capacete causou estranheza nas equipes, mas logo depois todos aderiram. O capacete, como conhecemos hoje, foi usado pela primeira vez em 1968. Com o tempo a tecnologia foi evoluindo. Por exemplo, para se adaptar corretamente aos pilotos, a cabeça dos competidores é escaneada antes dele ser fabricado. Ele é fabricado com fibra de carbono, Nomex e Kevlar. Apesar de ser muito resistente, ele não pode ser muito pesado e sua massa varia de 1 kg a 1,5 kg. Antes de chegar nas pistas, os capacetes passam por uma série de testes. Eles suportam um fogo de 800 graus por 45 segundos. Ele é tão seguro que, em caso de chamas, a temperatura interna não pode ultrapassar dos 70 graus. Em 2018, ele recebeu uma atualização que aumentou em 25% a absorção de energia em caso de acidente. Os capacetes possuem uma proteção balística avançada. Eles resistem a um projétil de metal de 225 gramas a 250 km por hora. Além disso, os visores devem resistir a uma colisão com um projétil a uma velocidade de 500 km por hora. Em 2009, durante a classificação do GP da Hungria, uma mola de 800 gramas se soltou do carro de Rubens Barrichello e atingiu o capacete de Felipe Massa, que vinha logo atrás. Por conta do acidente, em 2011, os capacetes receberam uma proteção extra acima da viseira. Trata-se de uma linha de Zylon de 50 mm de largura. Esse item dobra a proteção da viseira. Além de proteger, os capacetes também oferecem pouca resistência do ar. Com isso, os carros podem render até 10 cavalos a mais. HANS é a sigla em inglês que resume Head and Neck Support. Se traduzido de forma literal, é o suporte de cabeça e pescoço. Esse item de segurança fica no pescoço e é preso ao capacete. Ele impede que o pescoço e a cabeça do piloto fiquem soltos e previne lesões e até mortes. Ele reduz a tensão causada por um impacto em um acidente em até 72%. O item é fabricado com fibra de carbono.
A Fórmula 1 se interessou por esse item de segurança após as mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger no GP de San Marino de 1994. O dispositivo foi adotado em definitivo pela categoria em 2003. Antes disso, alguns pilotos já utilizavam por conta. A célula de segurança ou de sobrevivência é a parte central do carro onde o piloto fica sentado. Essa célula é projetada para ser praticamente indestrutível. Ela é fabricada com uma espessura de 6 mm de fibra de carbono, além de alumínio e uma camada de Kevlar. Esse último material também é utilizado na construção do capacete da balaclava. A célula é um dispositivo obrigatório desde 1983. Esse dispositivo é capaz de absorver impactos de até 25 toneladas, mantendo assim a integridade física dos pilotos após acidentes em alta velocidade. Os modelos de célula são submetidos a testes rigorosos da FIA. O tanque de combustível é estrategicamente posicionado atrás da célula de segurança para diminuir as chances de incêndio provocadas por este item. O combustível é feito de material flexível e revestido com o Kevlar. Esse último material também é utilizado na confecção da balaclava do capacete e da célula de segurança. Sendo assim, ele resiste a altos impactos sem se romper. Há ressalvas porque já tivemos graves acidentes como o de Romain Grosjean em 2020. Onde ocorreu uma grande explosão. Nós também temos como exemplo o acidente do Mick Schumacher em 2022, onde o carro se partiu ao meio e nada aconteceu com o tanque. Há registros que o tanque começou a ser melhorado em 1970. O halo é um equipamento de proteção que está presente na Fórmula 1 desde 2018. Ele já provou sua utilidade em diversos acidentes graves, como esse acidente do Romain Grosjean em 2020 no GP do Bahrein, esse encontrão de Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Itália de 2021 e o acidente do Zhou em 2022 no GP de Silverstone. O halo é feito de titânio e pode suportar impactos de até 12 toneladas. Ele foi implementado para promover mais segurança após o acidente que vitimou Jules Bianchi em 2014. O halo consiste em uma barra curvada de 14 kg que fica em frente ao volante, protegendo a cabeça do piloto. O halo passa por constantes atualizações para ser ainda mais resistente. Santo Antônio é o nome da peça que fica acima da cabeça do piloto e é responsável por protegê-lo de um primeiro impacto em caso de acidente. Também é chamada de barra anti-capotagem. Essa peça ela é muito anterior ao halo. Para 2023, a FIA pretende fazer essa peça arredondada. A mudança vem após o acidente do Zhou em Silverstone em 2022. O Santo Antônio foi responsável por furar o asfalto depois da capotagem por ele ter o seu formato pontudo. Antes do halo, ele era a única peça que protegia o capacete e, consequentemente, a cabeça dos pilotos.